Hábitos Atômicos, capítulo 13. Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Twyla Tharp é mundialmente considerada uma das maiores bailarinas e coreógrafas da era moderna. Em 92, ela recebeu uma bolsa que chama MacArthur Fellowship, muitas vezes referida como Bolsa para Gênios, e passou a maior parte de sua carreira viajando pelo mundo para apresentar seus trabalhos originais. Ela também acredita muito do seu sucesso a hábitos diários simples. Começo cada dia da minha vida com um ritual, escreve ela. Acordo às 5h30, coloco minhas roupas de ginástica, minhas polainas, minha camiseta e meu chapéu. Saio da minha casa em Manhattan, chamo um táxi e digo ao motorista para me levar até a academia Pumping Iron na 91st Street com a First Avenue, onde trabalho por 2 horas. O ritual não é o alongamento e treinamento com pesos a que submeto meu corpo todas as manhãs na academia. O ritual é o táxi. No momento em que digo ao motorista aonde ir, completei o ritual. É um ato simples, mas executá-lo da mesma maneira a cada manhã o torna habitual, repetível, fácil de fazer. Isso reduz as chances de deixar de praticá-lo ou fazer algo diferente. É mais um item no meu arsenal de rotinas e uma coisa a menos para pensar. Chamar um táxi todas as manhãs pode ser uma pequena ação, mas é um exemplo esplêndido da terceira lei da mudança de comportamento. Pesquisadores estimam que 40 a 50% de nossas ações são praticadas por hábito. Essa já é uma porcentagem substancial, mas a verdadeira influência dos seus hábitos é ainda maior do que esses números sugerem. Hábitos são escolhas automáticas que influenciam as decisões conscientes que se seguem. Sim, um hábito pode ser concluído em apenas alguns segundos, mas também pode moldar atitudes tomadas ao longo de minutos ou horas depois. Hábitos são como a entrada de uma rodovia. Eles o levam por um caminho e, antes que perceba, você acelera para o próximo comportamento. É mais fácil continuar o que você já está fazendo do que fazer algo diferente. Você assiste a um filme ruim por 2 horas. Continua comendo mesmo já satisfeito. Verifica o telefone por apenas 1 segundo e quando percebe, 20 minutos passaram. Dessa mesma forma, os hábitos que você seguir de modo não consciente vão determinar as escolhas que você vai fazer de modo consciente. Todo final de tarde, há um pequeno momento, geralmente por volta das 17h15, que molda o resto da minha noite. Minha esposa chega do trabalho, nós colocamos nossas roupas de ginástica e vamos para a academia, ou nos largamos no sofá. Pedimos comida indiana e assistimos a The Office. Semelhante a Twyla Tharp, chamando o táxi, o ritual é vestir roupas de ginástica. Se eu trocar de roupa, sei que o treino vai acontecer. Tudo que se segue, ir à academia, decidir quais exercícios fazer, me posicionar nos aparelhos, é fácil quando eu dou o primeiro passo. Todos os dias há um punhado de momentos que proporcionam um impacto descomunal. Refiro-me a essas pequenas escolhas como momentos decisivos. O momento em que você decide entre pedir comida ou fazer o jantar. O momento em que escolhe entre dirigir seu carro ou andar de bicicleta. O momento em que decide entre começar seu dever de casa ou jogar videogame. Essas escolhas são uma bifurcação na estrada, como você pode ver aqui na figura, aqui dos momentos decisivos. A diferença entre um dia bom e ruim é muitas vezes questão de escolhas produtivas e saudáveis feitas nos momentos decisivos. Essas escolhas são como a bifurcação da estrada. Elas vão se acumulando ao longo do dia e levam a resultados diferentes, como você pode ver aqui, ó. A escolha boa, escolha ruim ou escolha boa. Aí você vai decidir, ó, se for escolha boa, o dia bom. Se for uma escolha ruim, aí são outros atalhos. Momentos decisivos definem as opções disponíveis para o seu futuro. Por exemplo, entrar em um restaurante é um momento decisivo, porque vai determinar o que você vai comer no almoço. Tecnicamente, você controla o que pede, mas, num sentido mais amplo, você só pode pedir o item que está no cardápio. Se você entrar em um restaurante de carnes, pode comer um filé ou uma costela, mas não sushi.
As suas opções são limitadas pelo que está disponível. Elas são moldadas pela primeira escolha de ter entrado ali no restaurante. Somos limitados por onde os nossos hábitos nos levam. É por isso que dominar os momentos decisivos do dia é tão importante. Cada dia é composto por muitos momentos, mas são realmente algumas escolhas habituais que vão determinar o caminho que você vai tomar. Essas pequenas escolhas se acumulam, cada uma definindo a trajetória de como você passa os momentos seguintes. Lembre-se, hábitos são o começo, não o ponto final. Eles são o táxi, não a academia. Tem uma regra que chama a regra dos 2 minutos, muito interessante. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta de você, você acaba tentando fazer muita coisa em pouco tempo, empolgada. A melhor maneira de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que ela afirma assim: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você vai descobrir que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Por exemplo, ler antes de dormir toda noite, você pode tornar esse alvo em ler uma página. É muito mais fácil. Em vez de fazer 30 minutos de yoga, pegar meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. É assim que começa. Correr 3 quilômetros, calçar o tênis de corrida. A ideia é tornar os seus hábitos os mais fáceis possíveis de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. Então fica mais fácil. Essa é uma estratégia poderosa porque depois de começar a fazer a coisa certa, é só continuar fazendo. Um novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos precisam ser fáceis. Porque o que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que vai naturalmente levá-lo a um caminho mais produtivo. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão ao resultado desejado, mapeando seus objetivos em uma escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil, correr 5 quilômetros é difícil, andar 10 mil passos, moderadamente fácil, caminhar 10 minutos, fácil, colocar seu tênis de corrida, muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas a sua porta de acesso ao hábito tem que ser colocar o tênis de corrida. É assim que você segue a regra dos 2 minutos, como você pode ver aqui nesse quadrinho. Então, muito fácil, coloque os tênis, ou escreva uma frase, ou abra as anotações. Fácil, caminhar por 10 minutos, escrever um parágrafo, estudar por 10 minutos. Moderado, caminhar 10 mil passos, escrever 1000 palavras, estudar por 3 horas. Ó, difícil. Corra 5 quilômetros, escreva um artigo de 5.000 palavras, tire somente notas 10. E muito difícil, que é o objetivo final, corra uma maratona, escreva um livro e faça um doutorado. As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página, meditar por apenas 1 minuto, fazer uma ligação de vendas. Mas o ponto não é fazer uma coisa, o objetivo é dominar o hábito de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil e uma base mais consistente. Primeiro você vai padronizar antes de otimizar. À medida que domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início e de uma rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar os hábitos, é a maneira ideal de dominar uma habilidade difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Ao executar o mesmo aquecimento antes de cada treino, fica mais fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você vai facilitar o difícil trabalho de criar.
Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento, ir para a cama em um tempo razoável fica fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas pode deixar a primeira ação automática. Facilite o início do processo e o resto acontecerá. A regra dos 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que apenas 2 minutos, então pode parecer que você está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler só uma página, fazer uma flexão ou só abrir as anotações. E se você sabe que é um truque mental, por que cairia nele? Se a regra dos 2 minutos parece forçada, tente fazer isso. Pratique por 2 minutos, depois pare. Vá correr, mas você deve parar depois de 2 minutos. Comece a meditar, mas deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar, é a coisa toda. O seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 50 quilos. No começo ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercícios por 5 minutos e saía assim que o tempo acabava. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, estou sempre vindo para cá de qualquer maneira. Posso muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso desapareceu. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos da cabeça para o papel, mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias ou nem começa porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso passa a ser percebido como trabalho. Greg McKeown, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente escrevendo menos do que ele gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos semelhantes para qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem, disse ele. Estratégias como essa funcionam também por outro motivo. Reforçam a identidade que você quer construir. Se você aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja apenas por 2 minutos, você está apostando em uma nova identidade. Você não está preocupado em ficar em forma. Você está focado no tipo de pessoa que não perde os treinos. Está praticando a menor ação que confirma o tipo de pessoa que quer ser. Raramente pensamos em mudar dessa forma porque a gente é consumido pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor do que nenhum exercício. 1 minuto de prática de violão é melhor que nada. 1 minuto de leitura é melhor do que nunca pegar um livro. É melhor fazer menos do que você esperava do que não fazer nada. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito e comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com uma técnica que chamamos de modelagem de hábito, para escalonar seu hábito em direção ao seu objetivo. Comece dominando os 2 primeiros minutos da menor versão do comportamento. Em seguida, avance para um passo intermediário e repita o processo, concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Em determinado ponto, você vai estar praticando o hábito que originalmente queria criar, mas mantendo ao mesmo tempo o seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos do comportamento. Isso é vital. Então vamos lá. Exemplo de modelagem do hábito. Hábito na fase 1. Acordar cedo. Então, esteja em casa 22 horas todas as noites. Fase 2. Desligue todos os dispositivos até as 22 horas todas as noites. Fase 3. Esteja na cama às 22 horas todas as noites, lendo um livro, conversando com o seu cônjuge. Fase 4. Apague as luzes às 22 horas todas as noites. Fase 5. Acorde às 6 horas todos os dias. O objetivo final. Digamos que o seu objetivo seja tornar-se vegano.
Na fase 1, você vai começar a comer legumes em todas as refeições. Na fase 2, parar de comer animais com 4 patas. Na fase 3, parar de comer animais de 2 patas. Na fase 4, parar de comer animais sem patas, como peixes, mariscos. E na fase 5, parar de comer os produtos de origem animal. Se você quer se exercitar, na fase 1 você vai vestir a roupa de treino, na fase 2 você vai sair, tipo tentar dar um passeio, na fase 3 dirija para a academia, faça exercícios por 5 minutos e saia, na fase 4 exercitar-se por 15 minutos, pelo menos uma vez na semana, e na fase 5 se exercitar 3 vezes por semana. Quase todo objetivo maior de vida pode ser transformado em um comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma. Preciso me exercitar. Tenho que vestir minhas roupas de ginástica. Quero ter um casamento feliz. Preciso ser um bom parceiro. Deveria fazer algo todos os dias para facilitar a vida do meu parceiro. Deveria planejar a refeição para a próxima semana. Sempre que tiver dificuldades para manter um hábito, experimente a regra dos 2 minutos. É uma maneira simples para você facilitar os seus hábitos. E resumo do capítulo, agora vamos para as joias do capítulo. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou horas depois. Sabia disso? Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada e te direcionam para um dia produtivo ou improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de entrar no estado de profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe.